Buenas! Nesse vídeo eu vou mostrar que o atingir meta e o solver eles não dão necessariamente a resposta exata. Por isso é preciso tomar cuidado. Muitas vezes ele pode dar respostas muito diferentes do que a gente sabe que é a resposta exata ou que pode calcular de maneira exata. Às vezes até ele se atrapalha e não consegue achar a resposta, tá ok? Mas principalmente tem em mente o seguinte, que ele pode aproximar a resposta, mas não necessariamente chegar na resposta exata, tá bom? Então, e isso acontece de maneira bastante comum. Aliás, deixa eu até aproveitar o Ezra, que ele me mandou a planilha, onde ele estava justamente com dificuldades para chegar no resultado, e aí a gente descobriu que realmente tinha uma falha aí, ou uma falta de precisão no atingir meta e no solver. Então, vamos lá para o Excel? Então, aqui, esse é o problema que a gente detectou o erro, então, ou melhor, o problema do atingir meta e do solver. Então, está falando, olha, uma empresa toma a decisão de investimento usando a taxa mínima de atratividade de 8,78% ao ano, um projeto que produz fluxos de caixa anuais de 61 mil, 66 mil e 80 mil no final de cada um dos períodos, que estão aqui embaixo, eu repliquei já aqui embaixo. E aí, sabendo que a TIR do projeto é igual a TMA, a pergunta é qual é o valor de investimento inicial do projeto? Muito bom, aí eu posso calcular isso de maneira direta. Como a TIR é igual à taxa mínima de atratividade, então o valor presente líquido do projeto tem que ser igual a zero. Pela própria definição de taxa interna de retorno. Ou, de outra forma, o valor presente das entradas de caixa, ou de todos os fluxos da data 1 até a final, tem que ser igual ao valor presente das saídas de caixa, que no caso seria só um investimento inicial. Então, para saber o valor do investimento inicial, é só fazer o seguinte, eu pego o valor, o VPL, a função VPL, com a taxa de 8,78, e marco os 3 fluxos de caixa. Fazendo isso daqui, eu chego ao investimento inicial de 175.286,78. Tá joia? Eu posso até testar isso daqui. Então, vou colocar menos e vou puxar aqui os 175.286,78. E aqui eu peço para ele calcular a TIR. Então, a TIR desse projeto só tem uma inversão de sinal, então só tem uma TIR, uma taxa interna de retorno. Quando eu dou Enter, está aqui, 8,78, exato, tá legal? Então, feito isso daqui, a gente sabe que a resposta correta, exata, é esse 175.286,78. Tá legal? Agora eu vou usar o atingir meta. Eu vou usar da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, vamos dizer que eu não sei qual que é o investimento inicial, não sei a resposta. Então eu vou colocar um número aqui qualquer, menos 1.000. Aqui os fluxos, e aí tem a função para calcular a TIR. Tá certo? Então, da maneira que eu montei aqui. Aí o que eu faço? Entro aqui em dados, teste de hipótese, atingir meta. Então, vou colocar aqui do lado. E aí eu vou definir o seguinte, eu vou definir que esta célula aqui do cálculo da TIR, tá, seja igual ao valor 8,78%, que é a taxa que eu quero, afinal a TIR tem que ser igual a TMA, alterando o quê? Alterando o investimento inicial, tá joia? Fazendo isso daqui, eu dou um OK, e aí ele está calculando e, pum, chegou no resultado. O resultado que ele chegou foi 8,859. Então, não chegou exatamente aquilo que a gente queria. E a gente sabe de maneira exata, que a gente calculou aqui, usando até a própria definição, que o investimento inicial deveria ser 175.286.
Veja que ele chegou aqui a um investimento inicial de menos 175,027,08. Então, ele não chegou nesse resultado. Inclusive, se você colocar outro valor inicial aqui nesse investimento, ele pode chegar no atingir meta em outro resultado totalmente diferente. Tá joia? Esse problema, então, isso é problema do atingir meta, tá, pessoal? Porque a gente vê que tem uma resposta exata aqui que a gente calculou seguindo a definição. Eu vou aqui voltar o 1000 menos 1000 e vamos falar o seguinte, o problema é atingir meta. Vamos usar o solver. Bom, então, dados, o solver aqui, e aí os parâmetros do solver que eu vou colocar. Então, eu tenho que definir o objetivo. O que é o objetivo? Meu objetivo é que essa TIR, então dá um enter aqui, vai para o valor de 0,0878, então ao invés de colocar percentual, que às vezes o solver ele não se encontra com percentual, por via das dúvidas, eu vou colocar aqui 0,0878, alterando as células. Que célula? Eu vou colocar aqui esse investimento inicial de menos 1000. Então, marquei esse daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tornar variáveis restritas não negativas, vou tirar essa restrição aqui, e aí peço para ele resolver. Estou colocando aqui o método de solução não linear, que eu uso um valor presente e tal, então pode ter alguma não linearidade ali, porque pego os valores presentes, divide por 1 mais a taxa elevado, então clico aqui em resolver, aí ele está fazendo a conta e ele diz que achou uma solução. Vou dar um OK. Espera aí que ele saiu da minha planilha. Então está aqui. Ele chegou numa outra solução, que é o 8,776%. Também de TIR e, principalmente, ele falou que o investimento inicial deveria ser 175.299,90, que não é a resposta também exata que a gente chegou aqui. Então, vejam que, vou botar aqui no solver, então, mesmo o solver, que é até mais poderoso que atingir meta, ele não chega aqui no resultado. Aí o que você pode tentar fazer é melhorar aqui a precisão, então colocar mais zeros aqui nessa precisão. Vou colocar aqui mais 3 zeros aqui, vou dar um OK, mandar resolver. Ele mudou lá de planilha, encontrou a solução. Vou voltar aqui. Agora ele melhorou. Agora ele já chegou no 8,78% e chegou no resultado mais exato. Mas vejam que se você resolvesse da primeira vez, ele estaria fazendo o quê? Mostrando o resultado errado. Então, eu fui lá no solver e aumentei a precisão para ele fazer as contas direitinho. Tá ok? Então, o atingir meta é legal, mas a gente não consegue aumentar a precisão e às vezes ele para no meio do caminho e dá a resposta errada. O solver, dependendo da precisão que tiver, ele vai nos dar a resposta errada. Se a gente chegou ali na resposta errada, a gente tem aquele truque, vai lá entrar aqui no dados, mostrar no solver aqui, Eu posso entrar, deu a resposta errada, entro no solver, aqui embaixo escolhe opções, e aí aumenta a precisão, tá certo? E aí dessa forma, vou fechar aqui, tá mudando de planilha, aí fecha e eu posso chegar numa solução melhor, mais próxima do que eu estava querendo, que foi o que aconteceu quando eu aumentei lá o número de casas, e talvez, dependendo do número, da precisão que você precisa, vai ter que aumentar muito mais o número de casas. Tá legal? Tá aí, pessoal. Então, atingir meta é um recurso muito legal, mas cuidado, porque pode te dar a resposta errada, então teste ela. A mesma coisa com o solver, mas o solver com uma vantagem é mais poderoso, dá para brincar de aumentar a precisão até chegar numa resposta mais interessante, tá bom? Até mais!